Então, a gente falou ontem sobre equações e problemas, lá na frente B, capítulo 3. E a gente vai falar em equações e problemas, falei com vocês conjunto de solução, né, que a gente busca qual é a solução da equação, que é o conjunto verdade. Falamos sobre como resolve uma equação do primeiro grau, dei exemplo para vocês, como a gente agrupa os termos semelhantes, as operações que a gente faz de soma e subtração e divisão, né, de números. Mostrei para vocês também que a gente pode ter equações com frações, é comum a gente encontrar, e para resolver a gente precisa aí calcular, por exemplo, o MMC de uma fração, né? Falamos sobre o tipo de equação produto e quociente, que vai depender do que a gente está analisando aqui. Por exemplo, esse produto aqui, a gente vai ter que ele é igual a zero, ou esse aqui é igual a zero, para que essa equação seja igual a zero. Não necessariamente os dois têm que ser zero no mesmo momento. Então, para essa equação, a gente tem o resultado como meio ou 3. Para essa equação aqui, a gente já entra a restrição, que seria esse denominador aqui, porque aqui tem que ser diferente de zero. Então, se esse denominador tem que ser diferente de zero, eu sei que um desses valores aqui não vai poder ser a solução, né? Logo, o conjunto solução que é o que eu estou buscando, por mais que eu tenha achado um x, um desses x não faz parte do meu conjunto solução. Falando sobre equações de segundo grau, né? Falamos sobre Bhaskara, delta, o que delta delta representa para a equação, né? Quando esse delta é negativo, não tem raiz real. Quando delta é igual a zero, a gente tem aí uma raiz real. E quando o delta é maior que zero, ele tem duas raízes distintas, duas raízes reais distintas. Fizemos alguns exemplos aí. Mostrei para vocês como se resolve equações incompletas, quando a gente tem só o C ou tem só o B. E quando tem só o A também. E falamos de soma e produto das raízes, que são técnicas para poder ajudar a resolver questões. E vamos terminar esse exemplo aqui com vocês. Né? Eu tenho aí ó. Ele fala, as raízes da equação 2x² menos 2mx mais 3 igual a zero são positivas e uma é o triplo da outra. Olha só, ele falou que uma raiz é o triplo da outra. Então, vamos pegar aqui esse exemplo aqui. Ele fala, ele tem essa equação aqui. Ele tem essa equação aqui. Equação 2x² menos 2mx mais 3. E isso é igual a zero. Ele quer calcular o valor de m e ele sabe que uma raiz é o triplo da outra. Então, as raízes que a gente tem é x1 e x2. Então, se x1 for um valor x, x2 vai ser 3 vezes x. Se a gente olhar pela relação de Girard, eu sei que a multiplicação das raízes x1 vezes x2, que dá c sobre a, ela vai ser igual a... Quem é c? C é esse valor aqui, ó. Esse é o valor de c. Quem é a? A é esse valor aqui. Então, c sobre a vai ficar 3 sobre 2. x1 e x2 são quais valores? Olha só. x1 e x2 está aqui, ó. Né? É onde eu tenho x1, que é x, e x2, que é 3x. E isso é igual a 3 sobre 2. Por quê? Porque pela relação a gente tem a soma das raízes x1 mais x2 é igual
menos B sobre A. E x1 vezes x2 é igual a C sobre A. Essas aqui são as relações de quem? A gente chama de relações de Girard. Ou soma e produto. Soma e produto. Tá, se essas são as relações de soma e produto, e são as relações de Girard, o que eu tenho aqui? Eu tenho que C, quem são os valores de A, B e C para essa equação? Para essa equação, eu tenho A igual a 2, B igual a menos 2 e C igual a 3. Não é isso? A, B, C. B, na verdade, menos 2M. Né? Por quê? É o termo que acompanha X. Aqui, quem acompanha X é esse 2. Aqui, quem acompanha X é menos 2M. E aqui é o termo sozinho. Menos 3. Logo, x1 vezes x2, que é a multiplicação, vai dar C sobre A. C sobre A. 3 sobre 2. E a multiplicação das duas raízes, como no enunciado fala que uma raiz é o triplo da outra, eu tenho isso aqui. Então, resolvendo isso aqui, eu vou ter que 3x² é igual a 3 sobre 2. Passo esse 3 dividindo. X² vai ficar 3 sobre 2 dividido por 3. O que acontece com esse 3? Ele simplifica. Então, fica x² é igual a 1/2. Se eu extrair a raiz quadrada, mais ou menos raiz quadrada de 1/2, que vai ser racionalizar, né? Tem que racionalizar. Racionalizando, vai ficar 1 multiplicado por isso aqui. Certo? Então, vai ficar raiz de 2 sobre 2. Uma positiva e uma negativa. Então, quais são as raízes? Conjunto solução. Menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Essas são minhas soluções. Essa é a minha solução para essa equação aí. Para o valor de x. Como? Vamos voltar. Tá vendo? Eu preciso de quê? Ele quer saber o valor de m. Então, essas aqui são minhas raízes. Esse é meu valor de x. Então, o meu valor de 3x vai ser 3 vezes uma delas, certo? Então, seria uma assim e a outra o triplo. Né? Então, se for negativa, ambas são negativas. Se for positiva, ambas são negativas. Se a gente pegar a relação de Girard também, de soma, eu vou achar isso aqui. Se eu somar, se eu fizer x mais 3x, isso vai me dar menos b. Se b é menos 2, vai ficar 2m sobre a. A é 2. Então, se eu substituir o valor de x aqui, posso substituir por mais ou menos raiz de 2. Vamos substituir por mais raiz de 2. Ficaria assim, 4x, né, é igual a 2m sobre 2. O que faz com esse aqui? Simplifica, né? Então,
4x é igual a m. Logo, meu m vai ser 4 vezes quem? Raiz de 2 sobre 2. Então, meu m pode ser isso aqui, simplificando, ó, 4 com 2 vai ficar 2 raiz de 2, ou pode ser esse valor negativo, se substituir pelo valor negativo ali na minha questão. Tá bom? Tá. Vamos lá. Sistema de equações. Quando a gente estuda sistema de equações, a gente tem o seguinte. Pensa aí, eu tenho x mais y igual a 9 e x menos y igual a 7. Se eu quiser uma relação para me dar a solução dessa equação, eu posso fazer por dois métodos. Posso fazer pelo método de adição ou posso fazer pelo método de substituição. Vou mostrar para vocês o método de substituição primeiro. Tem a primeira equação, onde x mais y é igual a 9. E tem a segunda equação, onde x é igual a y mais 7. O que eu fiz aqui? Eu passei o y para o lado de lá. Então, fiquei com a equação 1 e a equação 2. O que eu vou fazer? Vou pegar essa equação 2, o x, e substituir aqui. Ó. Então, vai ficar y mais 7 mais y é igual a 9. Então, ó, y mais 7 mais y é igual a 9. Logo, 2y, passo o 7 para lá, subtraindo, é igual a 2. Então, meu y é igual a 1. Se meu y é igual a 1, meu x é igual a 8, né? Só substituir aqui nessa equação 2, eu vou achar meu x igual a 8. Se eu fizer pelo método de adição, o que seria? Eu vou pegar as duas equações. Eu tenho a equação 1 e a equação 2. Eu vou somar as duas equações. Por quê? Porque eu sei que o y aqui vai se cancelar. Quando eu somo ó, x mais x, dá 2x. Y menos y dá 0. 9 mais 7 dá 16. Então, 2x é igual a 16. X vai ser 16 dividido por 2, que dá 8. Se eu jogar em uma dessas equações, ó, quanto que tem que ser y aqui para dar 7? Se x é 8, y tem que ser 1, né, para dar 7. Logo, eu acho a minha solução por esses dois métodos. Ou o método de substituição ou o método de adição. Vamos pensar nesse problema. Ó. Com o encerramento da promoção, o proprietário verificou que 312 pessoas haviam comprado ingressos e sua arrecadação total foi de R$ 1.880. Isso é uma sorveteria. Ó. Promoção de inauguração, dia 12/1 de 2020. As moças pagam R$ 5,00 e rapazes pagam R$ 7,00, válido até às 3 horas. Então, vou fazer aqui com vocês nesse problema, aqui na folha. Olha só. Pense aí. Eu tenho as moças pagam R$ 5,00. Moças pagam R$ 5,00. Os rapazes pagam R$ 7,00. Né?
ele sabe que o total de pessoas foram 312 pessoas e o total arrecadado foi de 1.880. Então, a gente consegue montar duas equações. Que o número de moças mais o número de rapazes dá um total de 312 pessoas. A arrecadação total, que é R$5 vezes quantas moças foram, mais R$7 vezes quantos rapazes foram, vai me dar 1.880. Então, eu tenho o seguinte sistema. Certo? Como é que eu faço para resolver? Eu posso fazer de dois métodos. Se eu for usar o método de substituição, o que eu faço? Eu pego aqui em uma dessas equações, ó, vou substituir aqui. Então, moças vai ser 312 menos rapazes. Então, dessa equação, eu estou isolando. Com essa equação aqui, eu vou pegar o valor de M e jogar aqui dentro dessa equação. Então, nessa equação aqui, agora vai ficar 5M, só que M agora é 312 menos R, mais 7R, isso é igual a 1.880. 5 vezes isso aqui, 5 vezes 312 menos 5R, mais 7R, isso é igual a 1.880. Certo? Fazendo essa conta, dá 2R é igual a 1.880. E isso aqui, 5 vezes 312, está somando, passa para o outro lado, subtraindo, menos 5 vezes 312. R vai ser igual a essa conta aqui, 1.880 vezes 5 vezes 312. Dá 1.880 menos 1.560 dividido por 2. O número de rapazes vai ser igual a essa subtração aqui dividido por 2. Certo? 20, 8, 3. Então, 320 dividido por 2. Então, a gente tem aqui o número de rapazes é igual a 160 rapazes. Se o número de rapazes são 160, eu posso voltar nessa equação aqui em cima, ó. Pego esse valor aqui, volto nessa equação aqui em cima, e substituo aqui. Então, o número de moças vai ser igual a quantos? 312 menos 160. Então, o número de moças vai dar 152. Esse é o número de moças. Todo mundo conseguiu entender esse método de substituição? Coloquei aí. Beleza. Tem um outro método que é para a gente fazer, que seria o método de adição. Eu prefiro normalmente fazer por esse método. Por quê? Porque as contas ficam mais simples. É basicamente o mesmo processo. Eu vou fazer do lado de cada folha. Se eu fizer pelo método de
A adição, eu preciso deixar as equações iguais em um dos coeficientes. Por exemplo, para eu poder cancelar esse m aqui com esse, eu preciso multiplicar essa equação aqui por menos 5. Porque se eu multiplicar por 5, fica igual. Se eu multiplicar por menos 5, fica o oposto. Então, eu vou pegar essa equação e multiplicar por menos 5. Então, vai ficar menos 5m menos 5r. E isso é igual a menos 5 vezes 312 dá menos 1.560. O que eu fiz? Eu peguei minha equação e multipliquei por 5. O que eu faço? Posso somar as duas agora. Por quê? Se eu somo 5 com menos 5, isso dá 0. Se eu somo 7 com 5, isso dá 2R. Se eu somo esses valores aqui, vai dar quanto? 320. Então, R é igual a 160. Posso substituir aqui novamente e acho minha equação. Ou seja, M mais 160 é igual a 312. Logo, o meu M vai ser 312 menos 160. Logo, o meu M vai ser 152. Também acho minha resposta da mesma maneira. Normalmente, a gente faz bem menos conta do que o método de substituição. Normalmente. A gente tem dois métodos. São três, não. Tem um método gráfico, só que não é tão usual para a gente trabalhar com equação, trabalhar com álgebra, tá bom? Então, esses seriam os resultados aí do nosso problema. Tem aqui, montando a equação, seria todo o processo, que não vem a caso mostrar aqui no slide para vocês, mas está aí os dois métodos de se resolver. A gente tem aí os exercícios de aprendizagem de 1 a 22 para vocês estarem fazendo e praticando. Nas próximas aulas, eu vou estar tirando dúvidas com vocês dos exercícios da matéria passada e dessa matéria desse capítulo. Tá bom? Essa matéria desse capítulo é pequenininha, a gente tem mais exercício mesmo. Tá, o pessoal falou aí no chat sobre... Cadê? O pessoal falando no chat sobre... O que o pessoal estava querendo falar comigo no chat? Juan? Sobre alguma coisa, gente. O que vocês estavam querendo falar comigo no chat? Me fala aí. Lembrando, gente, são 21 exercícios para que data? Para daqui 7 dias. Se a gente mantiver aí a cada 5 dias, a cada dia fazer 5 exercícios, né? Que a gente tem aí como meta, é importante vocês manterem o ritmo de exercícios. Porque quando a gente voltar, eu vou pegar o caderno de exercícios, a gente vai verificar aí para estar avaliando esse caderno de exercícios, tá bom? O que vocês queriam falar, gente? Alguma dúvida? Não? A matéria está tranquila?
Ficou bem claro, gente, o método de hoje? Ó, então, voltando aqui rapidinho. A gente só vai usar um método de adição quando a gente tiver esses termos aqui com possibilidade de igualar. Se eu quisesse multiplicar aqui por 7 também, daria certo. Se eu multiplicasse por 7 aqui, ficaria 7m, 7r. E aqui multiplicaria por 7. Daria certo da mesma maneira. Aí eu ia cancelar o R e achar o M. Tudo tranquilo? Então, por hoje é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e que tenha sido produtivo para vocês. Eu fiquei esperando. Disseram que ia comentar alguma coisa comigo. Isabela, Matuque, o que foi? Vocês estavam querendo comentar? Pode... Juan, Oi. tipo assim, muito exercício para pouco tempo, muito exercício, não só a sua matéria, tá tendo vários exercícios, a sua tá tendo, por exemplo, você passou 21 exercícios. Eu acho que assim, nós, pelo menos o primeiro ano, a gente está sendo muito sobrecarregado Sim. Qual a sugestão de com vocês? vários exercícios. Aí, se diminuir ou até aumentar o prazo, algo do tipo, seria muito proveitoso para a gente. Tem muitas pessoas que estão tendo índices maiores de ansiedade, está tendo problema de Sim. saúde, essas coisas. E são 13 matérias de exercício por dia. Então, ó, a gente está dando um Aí prazo nós, aí. alunos, estamos querendo ver. Ótimo, ótimo. Eu estou dando um prazo aí para vocês de 8 dias, né? Que é para vocês entregarem esse exercício aí sexta-feira que vem. É o que tá. Eu passei ontem os exercícios para sexta-feira que vem. E são os únicos exercícios que eu passei dessa matéria. Então são 21 exercícios que a Então, gente Juan, tem só aí que para quantos dias? 10? Confere comigo. São 10 dias, né? De ontem até sexta-feira. Que vem. Terça, quarta, quinta, sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. São 10 dias, gente, que a gente tem aí. É vocês fazerem 2 exercícios da minha matéria por dia. o Juan, então é Oi. porque é exatamente isso. É porque como tem exercício de várias outras matérias também, a gente não tem tempo para fazer 2 exercícios da sua matéria por dia, porque a gente tem que gastar tempo fazendo exercício de outras matérias. Tem matéria que tá com trabalho e tudo e tal, então fica Entendi. complicado, tá ligado? Então eu quero saber de vocês, qual seria a solução? O que a gente pode fazer? Eu acho que os professores tinham que conversar e achar uma maneira de passar os exercícios de maneira que não sobrecarregue todo mundo, porque, por exemplo, igual você falou, dá para fazer 2 exercícios de boa, só que, por exemplo, aí tem redação num dia, aí, nossa, tem trabalho de não sei o quê. Vem um monte de Trabalho coisa de de muita matéria, a Silvinha. gente não consegue fazer essa divisão. Entendi. É muito difícil organizar. E tava tendo simulado também até ontem. Tava tendo Aí simulado vem Bernoulli, 90 né? questões de simulado, aí tem que fazer em 3 dias. Aí complica, é complicado. Tá bom, gente. Eu vou levar essa questionamento para Costa e a gente vai tentar reduzir o número de exercícios, vai tentar melhorar aí para todo mundo, que eu sei que não está sendo fácil. De verdade, não está sendo fácil. É muita coisa para vocês, está sendo muita coisa para a gente também lidar com tudo isso, com lançamento, com esse negócio online, com indecisão de governo, se como é que vai ficar tudo isso. Então a gente vai tentar melhorar para todo mundo e eu dou uma resposta para vocês no grupo lá com os líderes, tá bom? Mas fica assim, então, ó. Eu vou pegar o prazo dessa atividade e vou estender até a quarta-feira. Em vez de ser quarta-feira que vem, da outra semana. Em vez de ser sexta-feira da semana que vem, passa segunda para quarta-feira. Fechou? Que eu acho que já dá para aliviar um pouco mais para vocês.
Beleza. Obrigada. Era só isso? Entender a gente do nosso lado também. Era Era só só isso? isso, sim. Tá Obrigada. bom, gente. Eu vou levar para os professores, a gente vai tentar entrar num consenso, ver um dia o que a gente faz para cada um, tá bom? Eu sempre posto na plataforma, tá tudo lá, as aulas, tá tudo. Quem quiser voltar e revisar as aulas, tá tudo lá, tá bom? Então, ó, beijo para vocês. Não se estressem, eu sei que daí ficar dentro de casa o tempo inteiro é chato, mas vamos tentar e junto a gente vai conseguir. Se tiver, manda um áudio no Zap, manda um texto, vamos brincar, vamos marcar uma hora para jogar Gartic, viu? Vou mandar lá no grupo, a gente vai jogar. Fechou? Aí sim. Beleza. Então, galera, ó, beijos. Essa semana a gente joga Gartic. Falou.